Depois ele vai falar do pré-consciente, como seria uma antessala da consciência. Alguns pensamentos, instâncias que não estão na consciência agora, mas que não encontrariam também problemas de passarem para a consciência. Então, eu gosto de dar um exemplo que seria o seguinte. Você está vivendo eu agora. Eu sei de um material que não está na sua consciência, mas que dificilmente não poderá ter acesso à sua consciência. Como, por exemplo, o seu último nome. Né? Não estava na consciência, eu não estava pensando nisso. Mas você, a partir do momento em que eu disse sobre isso, você evocou ele e ele partiu para a sua consciência. Então, é um material que estava numa parte do seu psiquismo, mas que não era a consciência e que não tem dificuldade de ter acesso a ela. E terceiro seria o inconsciente. O inconsciente, ele teria leis próprias. Então, por exemplo, lá é o lugar das pulsões, é o lugar do recalcamento, é o lugar dos desejos. Então, o material inicialmente, ele pode estar na consciência. Aquilo que está em conflito com o que seria da ordem do eu e da sua moral vai ser, como ele mesmo chama, de recalcado. Esse material, aquilo que é insuportável para nós a nível da consciência, vai ser transportado para essa ideia de uma inconsciência. Perceba, a gente não está falando aqui de um transporte de algo que seja trivial e que você não vai precisar, porque seria impossível a gente viver com tudo que é necessário para a consciência agora. Se a gente transportasse todo o nosso saber para o eu, para esse momento agora, seria difícil você escutar os barulhos à sua volta e até mesmo numa lógica de sobrevivência, que não é o caso aqui para a psicanálise, né? A gente vai ver que essa ideia de sobrevivência, essa coisa do instinto, ela para a psicanálise não é assim, não é isso que vai reger o homem. Tanto é que o conceito principal não vai ser de instinto, vai ser de pulsão, que tem uma série de problemas na tradução desse termo, até que a gente chegue nessa ideia de pulsão e o entendimento do que é a pulsão. Mas o fato é que se a gente tivesse na consciência tudo o que a gente precisa, ela ficaria imundada. E por isso a gente tem a ideia de um pré-consciente. O pré-consciente, então, seria uma parte do inconsciente. Freud vai dizer, tudo que não está no eu aqui, na consciência, é inconsciente. Só que você tem um pré-consciente, que são essas coisas que podem ter acesso à consciência sem problema. Agora, um inconsciente, aí você tem um material muito forte, e que esse material tem dificuldades para acessar a consciência. E por que ele vai ter dificuldade? Porque você tem uma barreira do eu e uma barreira dos seus conceitos morais que impediriam o alcance desses desejos. Então, você vai ter conceitos como, por exemplo, o conceito das pulsões, que são forças que vão buscar a sua satisfação, que vão buscar vir até a consciência. Só que o eu vai bloquear. Na verdade, o Freud vai falar sobre a ideia de um guardião que existiria no pré-consciente que impediria essas ideias inconscientes de acessarem a consciência. Então, você vive um conteúdo muito traumático. E você vai recalcar esse pensamento, esse afeto, essa ideia para o inconsciente. Aquilo é insuportável, aquilo não pode ser visto, aquilo não pode ser vivido. Certo, está recalcado. Só que aquilo vai continuar fazendo força para alcançar satisfação. Não é porque você recalcou que aquilo vai deixar de agir sobre o eu. E aí, como que esse comportamento, esse pensamento, esse afeto que foi recalcado pode fazer para alcançar a consciência novamente? Ele se disfarça. Essa memória indesejável, esse pensamento, esse desejo que não é legítimo, ele vai se disfarçar para conseguir alcançar a consciência. Então é curioso, né? Por isso que a gente tem, por vezes, aquelas pessoas que falam de uma forma muito educada, muito polida, muito contida, enquanto na verdade o que elas queriam era exatamente o contrário, era a ideia de ser uma agressividade. Então aquela pessoa que fica muito florzinha, queridinha, meu benzinho, meu amorzinho, talvez está escondendo um outro desejo, mas que ele não pode vir
a consciência, então, ele precisa de vir passado. O Freud, então, vai dizer que o inconsciente ele tem esse material que vai tentar o tempo todo alcançar a consciência. Ele vai chamar de... O inconsciente vai ser visto como esse trabalhador incansável. Ele não para de tentar sair. E para sair, ele vai precisar desse disfarce para inibir esses guardiões. O Freud vai fazer uma distinção, então, de 3 tipos de inconsciente. E aí eu recomendo para vocês a leitura de um texto, algumas observações sobre o conceito de inconsciente na psicanálise de 1912. É um texto que não é um texto extenso, né? É um texto curto, onde ele vai falar sobre a diferença entre o inconsciente descritivo, o dinâmico e o sistemático. O que seria esse inconsciente descritivo? Esse inconsciente descritivo diz da ordem da memória. Como a gente já viu nessa lógica do aquilo que não está na consciência, mas que pode vir à consciência. E por vezes esse mecanismo vai ter a possibilidade de atuação por xistes ou mesmo os atos falhos. A gente tem um inconsciente dinâmico e ele é justificado pela experiência que o Freud tem com a histeria, já que certas representações não chegam à consciência, mas têm base no inconsciente. Para falar sobre isso nesse texto, ele traz o exemplo da hipnose, e que ele diz, bom, alguém poderia ser hipnotizado para que realizasse uma ação no futuro. Você foi hipnotizado para realizar uma ação daqui a 1 hora. Então, você está vendo esse vídeo, eu te hipnotizo para que daqui a 1 hora, seja onde for, seja onde você estiver, você vai dar um pulo e falar a palavra A, por exemplo. Bom, passado o tempo, daqui a 1 hora, você realmente, independente do que esteja falando, pula e fala A. Se eu te perguntar por que você fez isso, você simplesmente vai dizer, não, eu tinha vontade de fazer isso, não sei porquê. Freud vai dizer, olha só, é uma ação eficiente e inconsciente. O sujeito é capaz de promover aquela ação, de dar aquele pulo, só que os motivos que o levam à base daquilo é inconsciente. O sujeito não tem clareza por que ele fez aquilo. Isso daria a ideia do dinamismo, do conteúdo, da parte dinâmica do inconsciente. E a parte final seria a ideia desse inconsciente sistemático. O inconsciente sistemático é claramente a parte mais importante do inconsciente freudiano, porque aqui é que vai estar todos os mecanismos de funcionamento. Aqui a gente tem o recalque, a condensação, o deslocamento, o recalque nessa ideia de que algum conteúdo foi vivido e foi recalcado. Depois a gente vai perceber também na história do Freud, né, o desenvolvimento da sua teoria, que existe também o recalque originário. Existem coisas que nunca foram da ordem da consciência, mas já estão recalcados, como eles já viessem um recalque primário, um recalque já nascente do seu psiquismo, ele já está lá, um recalque originário. A ideia da condensação, que é o fato de você pegar conceitos e afetos diferentes e colocarem no mesmo objeto, bem como do deslocamento, né, de fazer essa quebra de determinados afetos para outros. A ideia de uma atemporalidade, o inconsciente, ele é uma parte, o aparelho psíquico inconsciente, ele é atemporal. O que significa? É que para ele é como se sempre fosse hoje. Então, por exemplo, um trauma, ele vai ser vivido eternamente como hoje no seu inconsciente. Por isso a ideia de falar que somos todos crianças, que os traumas infantis, né, eles vão levar aos traumas na vida adulta, porque aquilo que foi traumático para o sujeito, no seu inconsciente vai ser vivido eternamente como se fosse hoje e fazendo força para que venha a sua consciência. Ele é marcado pela ideia da não contradição e sem o registro do não. Ou seja, no inconsciente não é estranho que coisas opostas tenham o mesmo significado, tenham a mesma valência. Bem como ele não tem o registro do não, é sempre pelo registro da positividade. O inconsciente, então, ele é um vilão, ele é algo que é o produto dos conflitos, ele é o problema dessa história. Essa é uma coisa muito curiosa, porque tem uma famosa frase do Freud
que ele escreve também nas novas conferências introdutórias sobre a psicanálise, em 1933, que ele diz: onde era isso, devo o eu advir. Em 33 ele já está na segunda tópica. Então isso dá margem para a gente pensar em algumas construções sobre qual seria real o valor do inconsciente e qual seria o caminho da análise. Seria o caminho da análise o caminho de fortalecer esse eu que se corrompeu diante desses desejos inconscientes? Ou seria o caminho de conseguir escutar esses conteúdos inconscientes que estão afetando as suas ações e aceitar a sua verdade? E quais são seus verdadeiros desejos? Bom, essas questões e muitas outras nós vamos debater dentro das nossas aulas e nos nossos próximos vídeos. Por enquanto é isso. Bons estudos, boas leituras e até a próxima.